reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos, o quê? Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Amém? Grande Senhor, tá a tua palavra, nos dá sabedoria para ministrar, eu te peço, no nome de Jesus. Quem concorda, digam amém. Sente em nome do Senhor. Nesse texto que ora lemos, eu vou pegar somente a palavra trombeta. A trombeta soará. Então o tema será esse: prepara-te, ó igreja, que a trombeta soará. A importância da trombeta na Bíblia é algo tremendo. Lá no livro de Números, capítulo 10, o Senhor fala de trombeta e diz assim: Moisés manda preparar 2 trombetas de prata, da melhor prata refinada, e colocam para tocar. Quando ambas as trombetas tocarem, o povo de todas as cercanias e cidades vizinhas virão e pararão na frente da tenda onde tu está para adorar o meu nome. Então a trombeta aqui fala de convocação. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 16, diz que o Senhor chamou a Moisés para reunir o povo, para dar as leis que já tinha dado ele na tábua, mas ia falar pessoalmente, porque quando Moisés desceu com a tábua, alguém perguntou: foi Deus mesmo que escreveu? Foi Deus que lhe deu? Então, quando o homem duvida de um profeta que é de Deus, Deus desce para mostrar que ele fala ainda com seus profetas. Moisés avisa o povo para se santificar durante 3 dias, que eu vou descer no Monte Sinai e vou falar com todos eles lá. E aconteceu que ao 3º dia de santificação e purificação, ao amanhecer, houve no monte trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem tomou o monte, e um sonido de uma buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. 3 milhões de pessoas não suportou a buzina do Senhor. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro com Deus, e puseram-se em pé no monte, e todo o monte fumegava, porque o Senhor desceu sobre aquele monte em fogo. O sonido da buzina ia crescendo em grande maneira, e Moisés falava e Deus respondia. Esta buzina era para o povo se apresentar ao Senhor. A trombeta que vai ser tocada, conforme Paulo fala, era para nós nos apresentarmos ao Senhor. Antes da última trombeta, os crentes remidos, os crentes que estão santificados, os crentes que nasceu de novo, o crente que vive uma vida santa e irrepreensível, ouvirá o soar da trombeta para ter um encontro com Deus. Havia também uma trombeta lá no livro de Levítico que falava a trombeta da expiação. O pessoal estava em pecado e aí precisava pedir perdão para se acertar com Deus. Levítico 25, versículo 9 e 10, e diz assim: e no 7º mês, aos 10 do mês, ou seja, dia 10 de julho, fará passar a trombeta do jubileu, e no dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a terra, e santificareis e apregoeis a liberdade
de todos os moradores da terra. A trombeta também servia ali para libertação. Entendam isso. No livro de Josué capítulo 6, Deus manda o povo tocar uma trombeta. Por quê? Porque tinha alguém na beira do caminho, atrapalhando chegar em Canaã. Olha o mistério. E aí, tem alguém querendo atrapalhar você chegar no céu. Aí Deus disse: troca a trombeta que eu vou abrir o caminho. Quando trocou a trombeta, Deus desceu do céu, destruiu os muros de Jericó, e o pessoal passou para alcançar Canaã. No tocar da trombeta, ninguém vai atrapalhar você subir e encontrar com o nosso Deus Todo-Poderoso. No livro de Joel, capítulo de número 2, versículo 1, diz assim: Joel disse: trocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no monte da santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Será dia de tristezas, dia de trevas e de nuvens espessas, como a alva espalha sobre os montes. Povo grande e poderoso, o qual deste tempo nunca houve, nem depois haverá, de geração em geração andará depois dela em luz. Depois do arrebatamento, foi profetizado no livro de Joel, mais de 500 anos antes de Cristo, tem 2.500 anos, diz: quando eu arrebatar a igreja, vai haver na terra trevas, sofrimento, miséria, fome, peste, porque eu abrirei os 7 selos, eu mandarei todos os tipos de peste para perseguir aqueles que não andou em santidade comigo. Então será dias de trevas, será dia de glória para a igreja, mas seria dia de treva para os que vão ficar. E a pergunta é muito simples: a trombeta vai tocar, você está pronto? Olha para seu irmão com carinho: você está pronto ou vai se aprontar? Se você quer se aprontar, talvez não dê tempo, hein? Você tem que estar pronto. Ah, meu irmão, como é estar pronto? Eu pensei em falar do irmão. Se Jesus voltar, eu fico. Ah, eu pensei aqui em assistir um filme ali que ele é meio picante. E na hora que eu estiver assistindo esse filme e Jesus voltar, eu fico. Junta 2 ou 3 e começa a falar coisas que não deve. Aí faz a rodinha, o mutim. Naquela hora a trombeta toca, você sobe ou você fica? É dia de adorar o Senhor, você fica em casa assistindo televisão e não vem porque está cansado e não valorizou adorar o Senhor. Aí você sobe ou você fica? Porque a Bíblia diz assim: buscais primeiro o reino. Então quando você bota qualquer coisa na frente do Deus, você corre o risco de ficar. Quem está primeiro na sua vida? É o emprego? É o marido? É a mulher? É o filho? Quando Abraão quis botar Isaac na frente de Deus, Deus disse: sacrifica Isaac. Diga ao seu irmão: nada pode ficar na frente de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo na sua vida. A trombeta vai tocar. Deus zela pelo seu povo. Por isso Deus tem usado fórmulas para preparar o seu povo. Por isso Deus usou o profeta Amós 4,12 e disse: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Então Deus está mandando a gente se preparar. Mas eu ainda tenho alguma coisa, tem que ouvir esse sermão, que ele vai ser muito forte, e você vai ter que se preparar.
E como Deus prepara o povo? Em primeiro lugar, através da sua palavra. Enviando os pregadores, missionários, pastores, ou seja, como queiram dizer, pregando a palavra viva e verdadeira, sem emenda, como ela realmente é. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? E a Bíblia diz que sem fé é impossível. Não vai ver Deus. Seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E sem fé é impossível também ver Deus. Então, se você não tem fé, de maneira nenhuma você vai alcançar a nova Canaã. Deus diz assim, usa os profetas para falar cara a cara. Deus queria falar com Ezequiel, para que Ezequiel transportasse para o povo uma mensagem. Mas Ezequiel está lá sentado, disperso, profeta, mas disperso. Olha para sua irmã e diz, profeta, não fica igual Marta não, viu? Fica ligado. Aí Deus disse assim, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé aqui quer dizer, fique sempre atento à voz de Deus. Quem está em uma igreja como essa, ou como qualquer outra, que pregue a verdade, e você ficar distraído, você não está de pé. Você está prostrado, está sentado, está vacilando, né? Não está vigiando. Põe-te em pé, que eu quero falar contigo. Então, quando ele ficou de pé, ele disse, entrou em mim o Espírito de Deus. Quando falava comigo, me pôs em pé, e ouvi tudo que ele falava. Quer ouvir Deus? Fica de atenção, fica-te de pé, fica na vigilância, fica com atenção plena no que Deus quer falar para você. Entenda, ontem eu fui dormir mais tarde, ouvindo aí alguns programas que precisava. Deu 1h da manhã eu estava acordado, deu 2 estava acordado, com 3 horas eu peguei no sono, o Senhor me acordou. E se escreve aí alguma coisa. Senhor, não dormi ainda, esse problema é seu, põe de pé. Não dormiu cedo porque eu não quis. Peguei o papel. Então você tem que ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Então de 3 a 4 da manhã eu estou lá escrevendo para poder trazer alguma coisa para a igreja. Então a gente está lá, então, põe-te em pé, que eu preciso falar contigo. Nos dias de hoje, amados, existe tanto tipo de igreja. Igrejas que só pregam, receba o carro, receba uma casa, receba uma fazenda, a porta está aberta e não vai fechar mais, e que não sei o que, só vai pregar coisas materiais e terrenas. Aí você diz assim, pastor, tem alguma coisa contra isto? Não, mas só que durante 30 dias em determinadas igrejas, são 30 dias de pregação, me dê seu tudo e receba tudo de Deus. O que é o tudo? Receba um carro. Aí você vê uma pessoa que não sabe nem andar, tudo mentindo, diz assim, eu fui na igreja, dei meu tudo, tal igreja, e agora tem 6 meses que eu estou lá, comprei 10 fazendas. Quer dizer, ensinando um povo até mentir. Agora pergunta a esse povo, diz assim, como é que está a tua vida? Está pronta? Está com a vida toda embananada. A questão muito séria é que Deus quer que você viva bem, que você não venha passar necessidade, mas a prioridade de Deus, através dos seus profetas e para a igreja, é que você esteja pronto, porque o inferno existe, a tribulação vai acontecer, a trombeta vai tocar, e Ele quer estar com você e você no céu, na grande Canaã. A Bíblia diz que Samuel ainda era pequeno, menino, 5 anos, quando a sua mãe Ana levou para estar com o sacerdote ali. Diz assim, esse daqui será profeta, porque desde o ventre Deus ungiu ele como profeta. E ele vai estar aqui, vai servir no altar, e vai ficar atento a tudo. Aí Samuel vai crescendo no conhecimento e estatura, crescimento. Quem sabe na adolescência, ele começou a ficar ligado com tudo que é de Deus. Aí Deus começou a dar visão, e quando ele já tinha entendimento. Aí a Bíblia diz assim, Samuel, Samuel. Estava aqui uma cama aqui, e a de Eli aqui, os dois juntos. Deus chama, em voz alta. Samuel ouve, mas Eli não.
Por que Eli não via mais Deus? Porque era um sacerdote e vivia no pecado. Os filhos faziam todo tipo de barbaridade e ele consentia. Tem muitas mães assim, viu? Sabia? E pai? Está dentro de casa, os filhos fazendo tudo quanto é tipo de bagunça e eles concordam. Estão praticamente mortos espiritual. Porque é mais pecador às vezes quem consente do que quem faz, sabia? Você tem consciência. Aí ele ficou, Deus não falava mais com ele. Ele estava ali só cumprindo uma tabela, uma preparação para Samuel. Quando chega em 1 Samuel capítulo 2:30, Deus diz assim: eu queria te honrar, mas longe de mim tal coisa, porque aquele que me honra eu honrarei, aquele que me desonra será desonrado e envelhecido, e exterminarei teu nome e de toda a tua descendência do planeta Terra não ficar genealogia. A pergunta é agora, a trombeta está tocando, você está preparado? Samuel, Samuel. Aí Samuel acorda junto e disse: eis-me aqui, Senhor. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? A Bíblia diz que é um homem chamado Isaías. Deus deu a ele uma visão, capítulo 6. Quando deu a visão a ele, aí ele diz assim: e eu vi na visão, viu o quê? Vi o trono de Deus, vi Deus sentado no trono, e vi os querubins, e um tinha 6 asas, e um voava para lá, outro voava para cá, com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E aí, quando ele viu Deus, ele estremeceu e disse: eu vou morrer. Por quê? Porque estou em pecado, e moro no meio de um povo de lábios impuros, e os meus lábios também são impuros. O que é que você tem falado aí para dizer que seus lábios estão impuros? A Bíblia diz que da boca do santo só saem palavras que edificam. E às vezes a pessoa, certo, que nasceu de novo, está com o nome da pelada, na hora da raiva. Aí o profeta disse: vou morrer. Aí Deus disse: não vai não, porque eu cheguei para resolver esse problema. Tu quer que eu resolva? Tu quer ficar santo? Tu quer ser um profeta meu? Quero. Aí o Senhor chama um anjo e diz assim: Serafim. Serafim trabalha só em brasas, fogo, voando. Disse: vai no meu altar, altar de Deus, fogo. Tira aí uma brasa, fogo. Queima os lábios dele com fogo. Quando terminou de queimar, disse: assim diz o Senhor: ó Isaías, purificado foi o teu pecado. Depois que foi purificado, ele agora começa a ouvir a voz de Deus: quem eu enviarei para pregar o evangelho e preparar o povo para o dia da trombeta? Ele disse: envia-me, envia-me. Se você não está ouvindo Deus, cuida para ver o que é que está acontecendo na sua vida, porque em pecado você não vai ouvir Deus. Às vezes a pessoa está aqui na igreja o tempo todo, mas parece que o ouvido está surdo, não consegue ouvir. Presta atenção, é momento de santificação. Então a primeira coisa que Deus faz é preparar o povo através dos seus ensinamentos. E como preparar mais o povo? Já falou aqui o menino Daniel. Não é menino não, já é homem, né? Fala menino porque eu sou velho. Jeremias, levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Você tem que ser santo e tem que descer a olaria de Deus, ó. Quer falar com Deus? Desce, 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 desce. Quando ele desce, que vê Jeremias? Vejo um homem fazendo um vaso. E o que tu vê mais? O vaso se quebrou na mão do oleiro. Você é o vaso e Deus é o oleiro. E como se quebrou? Porque na presença de Deus só fica ação se tiver em santidade. Se não tiver, vai se quebrar. Se quebrou. Jeremias assustou. Quando se assustou, disse: Senhor, e agora? O Senhor disse: estou te mostrando.
A casa de Israel está assim em pecado e quebrada diante de mim, mas não poderei eu fazer um vaso novo? E qual é a maneira que Deus vai preparar um vaso que está assim? Ele disse: vou pegar a massa desse vaso, pisar os cacos quebrados, fazer de novo o barro, vou botar água, porque água é meu espírito, vou purificar. Alguém está entendendo, sim ou não? Vou fazer aquela massa ligada com a água que é meu espírito que purifica. Vou pisar, tchá, 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 tchá. Ou você vem na boa, ou você vem pisado, a escolha é sua. Ó. E o tratamento de Deus, sabe como é? Está se achando alguma coisa, Deus tira o emprego. Está sentindo que é alguma coisa, Deus deixa uma enfermidade ali ser cometido. Ah, porque o meu filho, ele pega o filho também, bota uma gripe que não tem jeito de curar. Cria diversas situações, leva para deserto, leva para o vendaval. Quando você não aguenta mais, Senhor, eis-me aqui. Quer dizer, precisa Deus te amassar para você entender que Ele está te preparando, porque a trombeta vai tocar. Faça tudo que Deus chamou você para fazer, mas com uma vida irrepreensível e santa. Quem entendeu, diga amém. Deus é misericordioso, mas uma coisa eu digo: não brinque com Deus, porque Ele vai lhe amassar. É a maneira como Deus trabalha para preparar o seu povo. Uma pela palavra, e quando rejeita a palavra, Ele permite que você se quebre, e depois vai, ó, tá doendo, eu não comecei ainda. Senhor, fique quieto aí. Estou lhe amassando por quê? Porque eu te amo. Vou lhe fazer novinho, porque a trombeta vai tocar e eu não quero que você fique na tribulação. O primeiro acontecimento que vai acontecer no soar da trombeta, diga, primeiro acontecimento, será a ressurreição dos mortos. Olha bem, haverá uma ressurreição dos mortos, porque o mesmo Senhor, 1 Tessalonicenses 4, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta, e os que morreram primeiro em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a primeira coisa que vai acontecer no soar da trombeta, ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Há 5 grandes oceanos, ouçam bem, 5 oceanos na Terra, grandes. Tem o oceano glacial ártico, glacial antártico, o Índico, o Atlântico e o Pacífico. Quem sabia disso? O Oceano Pacífico é o oceano mais profundo da Terra, chega a ter 11 quilômetros de profundidade. Quilômetros de profundidade. De Los Angeles a Tóquio, são 13 horas de viagem num supersônico, andando por cima desse oceano. Lá no recôndito dos mares, aonde estão as placas tectônicas, aonde há os pântanos, que é o equilíbrio dos oceanos, lá se encontram os corpos dos crentes que morreram em Cristo em algumas navegações. Estão lá, dentro da lama, a 11 quilômetros de profundidade, no mar mais profundo do mundo. E na hora que a trombeta tocar, o mar vai ter que devolver aquele corpo, porque diante da trombeta de Deus, o mar tem que se render. Os que morreram queimados e virou cinza, aonde tiver as cinzas, elas vão se juntar e vão ter que devolver esse corpo. Não importa como foi que morreu, mas se morreu em Cristo, vai ressuscitar. A questão predominante aqui, Bob, é você estar verdadeiramente em Cristo. Quem está em Cristo tem que viver a palavra na íntegra, 100% como ela é. O pastor chegou aqui, falou com você, disse: Márcia, eu quero que você faça isso. Eu não vou fazer e pronto.
corre um risco da trombeta tocar e você não ouvir o toque. Sabe por quê? Porque o soar da trombeta nem é todo mundo que vai ouvir. Só quem vai ouvir é a igreja que viver em santidade. Porque tem igreja que chama que é igreja, mas não é igreja, porque está dentro de um templo desse, mas a vida não está condizente com a verdade. Igreja é a noiva do Cordeiro, e a igreja ela tem que estar preparada, ela tem que estar pronta. Alguém está entendendo aí? Pergunta ao seu irmão, está entendendo? Se a trombeta tocar agora, você sobe ou você fica? Teve um dia que eu estava em casa, do nada tive uma discussão com minha esposa. Saí da minha cama e fui para o quarto de hóspede. 10 horas da noite. Deu 11 eu não dormi. Deu meia-noite eu não dormi. Deu 1 hora da manhã eu não dormi. Começou a ver coisa que não era para ver. Tomei um remédio para dormir, foi mesmo que tomar água. Tomei outro, a mesma coisa. Desci, eu estava no segundo andar, desci, cortei uns 5 maracujá, bem maduro, chupei todo ele, em vez de dar sono, deu foi mais doideira. Nada fazia eu dormir. Aí eu dobrei meu joelho, Senhor, eu já estou no inferno, porque eu nunca vi daquilo. Eu disse, não está, mas está perto. O que é que eu faço? Desce, vai para a tua cama, pede perdão e vai fazer um cafuné para ver que tu tem chance de entrar no céu. Deus não brinca. Ou você é santo ou você é sujo. Quem é limpo se limpe mais. Quem é sujo, suje-se mais ainda. E por que Deus deixa de passar por algumas coisas? Para eu ter experiência, para poder falar para vocês. E a pergunta é: casal, você está bem? Se não tiver, se acerta. Se não tiver, se acerta. Irmão, você está bem com seu irmão? Então se acerta. A Bíblia diz que um certo dia Pedro brigou com Filipe. O pau quebrou. E ele não queria nem ver a cara de Filipe. Ele foi lá, filho, Jesus, eu tenho um particular com o senhor. Disse, senta aí. Isso que é. Eu estou por aqui com Filipe. Filipe, posto amigo seu, é. Olha, tem mais uma. Só hoje eu perdoei ele 7 vezes. E eu não aguento mais. Quantas vezes eu devo perdoar? Jesus disse, vou fazer uma conta aqui. 7 vezes 70 por dia. 490 vezes por dia. É quase que impossível. Deus está dizendo assim, tem que perdoar por tudo, todos os tempos, para que tu tenha paz e possa subir aos céus. Se Deus está falando isso aqui, é porque tem gente que precisa perdoar alguém. Deus não traz uma palavra dessa que não tem um sentido. Desceu aqui agora. Então se você tem alguma coisa contra alguém, se você pensou coisa errada com alguém, limpa a tua mente, porque Romanos 12 diz assim, renovai o vosso entendimento, mente, para que possa aproveitar e gozar do que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus. Mente. Está pronto para o arrebatamento? Uma das coisas que mais acontece, sabe o que é? Já falei aqui umas 100 vezes. Eu não vou com a cara da minha sogra. Se eu pudesse, ela não ia lá em casa. Quer dizer, a sogra que lhe deu o marido, a sogra que lhe deu essa mulher linda, e você não quer papo com ela? Como é que vai ficar esse negócio? É melhor se acertar. Olha, eu falo com aquele irmão por falar, mas se eu pudesse, ele viesse por um passeio, eu andava por outro. Como é que está a sua vida? Me conta aí. Se a trombeta tocar, como será? Onde estão as almas que morreram em Cristo, além daquelas que estão ali, aquelas que estão no fogo? Alguém diz assim, no ensinamento errado da Igreja Católica, está no purgatório, está lá morta. Eu vou dizer aonde é que estão.
Deus arrebata João no Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos. E quando arrebate ele, diz assim: e havendo aberto o 5º selo, eu vi debaixo do altar de Deus, diga altar de Deus, as almas que foram mortas por amor à palavra de Deus e pelo testemunho verdadeiro que deu. As almas que morreram e não negaram a Cristo e era crente, umas estão no oceano, outras no fogo, nos lugares que está o corpo, mas a alma está debaixo do altar de Deus. A alma tem 4 sentidos. Em primeiro lugar, a alma é tida como indivíduo. Romanos 13, toda alma esteja sujeita às autoridades do indivíduo. A alma pode ser também tida como sentimento do homem, alma, sentimento. A alma também é a função biológica, sangue. E a alma também é a parte mortal do homem. João disse de maneira bem clara: e havendo aberto o 5º selo, eu vi debaixo do altar de Deus as almas que foram mortas por honrar a palavra e viver a palavra de Deus com verdadeiro testemunho. E aí o que acontece? Aí o versículo seguinte diz assim, versículo 7, 10: e clamavam uma com as outras em grande voz. Se clamava é porque estavam morto clama. Onde estão as almas? Vivas, mas estão incompletas, porque a alma está lá, mas o corpo está lá debaixo do oceano, separado. Corpo da alma estão incompletos. Alguém está entendendo aí? Aí diz assim: até quando, ó verdadeiro Deus e dominador, porque tu não julgas a nossa morte, a nossa alma, por aquelas pessoas que nos mataram e estão lá na terra ainda vivas? Aí Deus olhou para eles, versículo 11 do capítulo 9 de Apocalipse, diz assim: e a cada um Deus deu uma veste comprida e branca, veste de santidade. E foi-lhe dito assim: espera mais um pouco de tempo. Por quê? Porque ainda tem muita gente que vai morrer na santidade, e eu preciso preparar para trazer para morar comigo. Se você não entendeu, eu vou dizer: sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque você ainda tem um filho que não está na posição e você está clamando por ele. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque as tuas orações chegou no céu e Deus está dizendo: espera um pouco de tempo. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque alguém da sua família ainda precisando se consertar diante de Deus. Ele disse: espera mais um pouco, porque tem muita gente ainda. Agora, quanto a você, tu és santo, toma aqui uma veste. Agora espera, 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 espera. Deus vai salvar essas pessoas que você está intercedendo. Seu filho não irá para o inferno. Deus ouviu o teu clamor. Se clamavam é porque as almas estavam conscientes. Agora as almas estavam incompletas, porque tinha alma, mas não tinha o corpo. Então vão se completar onde? No primeiro ressurreição. E aí os mortos ressuscitarão, os mortos, corpos, esse corpo aqui ressuscitará, morreu, está lá, virou pó. Aí ressuscita e encontra com a alma para estar com Deus. Então a primeira coisa que vai acontecer no soar da trombeta é a ressurreição. Então não se preocupe com seu pai que morreu em Cristo, ele vai ressuscitar o corpo. Não se preocupe com seu tio que morreu em Cristo, Deus vai ressuscitar aquele corpo. Não importa onde estava e como morreu, Deus vai ressuscitar para encontrar com ele. E existem 3 coisas significativas nesse texto que nós lemos: o toque da trombeta, o alarido e a voz de arcanjo. Presta atenção: o toque da trombeta são para as nações, a voz do arcanjo é para Israel, mas o alarido é específico para a igreja.
Jesus, no tocar da trombeta, no piscar de olhos, Jesus virá nos ares. Ele não tocará aqui na terra. Ele ficará no átomo do tempo. Ele não pisará na terra. Diga: Jesus não pisará na terra na primeira ressurreição. 3 milésimos de segundo acontecerá o rapto da igreja. Aí eu digo o seguinte: dá pra gente que ficar dizendo assim, é no tempo de Deus, vamos ver, e não sei o que e tal. Sabe o que é um rapto? 3 milésimos de segundo, piscar de olho, é isso aqui, ó, gente, ó. Jesus já voltou. Dá tempo de se preparar? Então a pergunta é: você está pronta para o arrebatamento? Você está pronta para o tocar da trombeta? Quando Deus fala em Amós 3,7, diz: se eu não faço nada sem primeiro não avisar. Ultimamente, muitas igrejas que se prezam estão voltando a pregar sobre o arrebatamento, coisa que todo mundo já tinha esquecido por causa das igrejas que só quer pegar prosperidade. E esqueceram da verdade, é o que? Morar com Cristo. João 14, Jesus diz assim: eu vou para o céu preparar o lugar, mas o lugar já está pronto. Para onde eu estiver, vós também está comigo. Então está tudo preparado. Deus não vai preparar, já está tudo preparado para esse grande dia. A preocupação de Deus são com as almas que ainda estão aqui. Quem está entendendo, diga amém. O segundo acontecimento do soar da trombeta é o arrebatamento. Primeiro é a ressurreição dos corpos. Segundo, o arrebatamento. A trombeta toca, ressuscita primeiro os mortos, mas ainda não aconteceu o arrebatamento. Aí aquelas almas que ressuscitou aquele corpo, encontra comigo e contigo aqui, nos ares. E aí diz assim bem claramente em Tessalonicenses 4,17: depois nós que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente, não é separado, juntamente com eles nas nuvens, para encontrar com o Senhor nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Imagina, meu pai, antes de morrer, faz 25 anos que morreu, ele vivia em um pecado terrível. Deus mandou um profeta lá na casa, tinha 2 mulheres, era 3, homem muito sério, direito, nunca roubou um míssil de ninguém, mas estava na prostituição. Então ninguém é salvo porque é direito em uma coisa, mas está em pecado na outra. Tem que ser tudo 100%. Aí foi um profeta lá e disse assim: põe tua casa em ordem, velhinho, porque Deus vai estreitar a tua terra. Eu disse: que diabo é estreitar a terra? Se Deus vai te jogar no leito. 90 dias depois foi cometido de um câncer no fígado não, intestino grosso. Fomos para o doutor Lionel, fez uma operação, tirou a parte podre. Com 30 dias, outra operação, tirou outro pedaço. Com 90 dias, outra operação, tirou outro pedaço. 120 dias, 8 operações. Em um ano, fez 11 operações, uma por mês. Ficou sem intestino grosso. Aí botou aquela bolsa do lado e disse: aqui até o dia de você morrer. E ele com o coração duro. Deus mandou outro profeta dentro de casa e disse assim: já que tu está tão duro, eu vou agora determinar uma dor insuportável. Nem morfina resolvia de dor. Aí diz assim: manda chamar aquela mulher crente, eu quero aceitar esse Jesus. Ele aceita Jesus. Quando terminou de aceitar Jesus, eu digo: agora meu Deus vai curar meu pai. Nada, Deus já estava preparando para levar, porque o coração dele não estava muito, podia voltar atrás. Aí levou, piorou tudo depois que ela aceitou Jesus, mas você olhava na cara dele e via alegria. Aí levou para o UTI, foi eu e Sônia, minha mulher, para a UTI. Passou lá uns 8 dias, mais ou menos, não foi, Sônia? Aproximadamente 8 dias. Eu dormia um pouco, depois Sônia dormia um pouco. Na hora que eu estava dormindo, ele levantou a cabeça, chamou Sônia e morreu nos braços de minha esposa. 3 horas da manhã. Mas morreu em Cristo.
Então, na hora que a trombeta tocar, Deus vai ressuscitar ele lá daquele cemitério. Vai se encontrar comigo. E nós vamos se encontrar com Deus. A pergunta é a seguinte: você está pronto? Está pronto para o soar da trombeta? Precisamos estar preparados para o soar da trombeta. Não brinque com as coisas de Deus. A trombeta vai tocar. Entenda uma coisa que eu vou falar muito rápido aqui, mas vai dar um entendimento claro, principalmente os pregadores aqui. A igreja será arrebatada em um piscar de olhos. Entenda, o Apocalipse, ele tem 22 capítulos. A igreja foi introduzida no capítulo 1. Depois a igreja aparece nos 2 capítulos subsequentes, capítulo 2 e capítulo 3, que é entre Efésio e Laodiceia. No capítulo 4, a igreja é arrebatada. Aí está escrito, Deus diz para João: subi cá, e te mostrarei a nova Jerusalém. Subir cá é a tipologia do arrebatamento. A igreja sai da terra no 4º capítulo. E aí só está aqui os demônios, Satanás, o anticristo e aqueles que rejeitaram a Cristo. Capítulo 5 é o livro da redenção dos 7 selos. Não tem mais igreja aqui na terra. A igreja já foi arrebatada. No capítulo de número 6, os 7 selos de juízo de Deus, que começa com os 4 cavalheiros: falsa paz, falsa guerra, fome, peste. A igreja não está mais aqui na terra. Capítulo de número 7 é os mártires da glória, aqueles que morreram na grande tribulação, ou também os que morreram como Savonarola. Savonarola, um dos mártires da igreja. Pegaram ele, botaram um pau enficado, jogaram nele betume. E o cara está de junto, disse: nega esse Jesus, ou a gente vai tocar fogo em você vivo. Ele disse: meu irmão, há 95 anos eu sirvo Jesus e ele nunca me decepcionou. E o céu está aberto, eu espero, toca logo fogo, que eu quero ver meu Jesus. O diácono Estevão sendo apedrejado, e na hora da morte, ele olha para cima já caído, morrendo. E ele diz assim: e eu vi o céu aberto, e Jesus à direita de Deus me esperando, subi cá. E ele olha para o povo e diz assim: Pai, não impute neles esse pecado. Aí é ser crente, não é não? Aquele que está te apedrejando e tu pedindo perdão por eles. A pergunta é essa: estás tu pronto para o tocar da trombeta? Capítulo de número 8, é o toque 8 e 9, é o toque de 7 trombetas. Não tem mais igreja aqui na terra. Essas 7 trombetas que vai tocar do Apocalipse é a trombeta só de trazer miséria para a terra. No capítulo 10, é um anjo com um livro na mão, um pé na terra e outro no mar. O Senhor eterno e a sua plenitude. Não tem mais igreja aqui na terra. No capítulo de número 11, são as 2 testemunhas. E isso vai ser na grande tribulação. Deus vai mandar 2 testemunhas para pregar o evangelho para aqueles que ficaram. Aí sabe o que acontece? Eles matam as 2 testemunhas. Eles ficam mortos na praça de Jerusalém, no centro de Jerusalém. Não apodrece e ninguém toca, porque são testemunhas de Deus. Depois de 3 dias, aquela testemunha ressuscita, prega o evangelho e o mestre diz: subi cá. Aí volta e há um estremecer na terra. A igreja não estará mais na terra. No capítulo número 12 é a mulher e o dragão. A mulher não é a igreja, é Israel. Essa mulher é Israel. Não tem mais a igreja aqui na terra. A igreja foi arrebatada no 4º capítulo. No capítulo de número 13, a besta do mar e a besta da terra. Isso significa um poder político e um poder religioso. É o que está mais ou menos acontecendo nos países que já está tudo de esquerda. Poder político e religioso.
Na China é proibido ter uma Bíblia. Foi execada a Bíblia da China, não tem mais. Sabe como é que alguém vê lá, Márcia, a Bíblia? Pegaram uma Bíblia que chega, rasga a Bíblia em mais de 2.000 pedaços. Um lê, Jesus é bom. O outro lê outro pedacinho, rasgão, bota no bolso. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia e tal. Guarda pedacinho da Bíblia, porque se for pego com a Bíblia, é fuzilado automaticamente. Mas a igreja já foi arrebatada, não está mais aqui. Enquanto aqui você tem toda a liberdade de adorar a Cristo ainda por enquanto. E às vezes a gente tem que estar adulando para vir para a igreja. Dá para entender isso? Capítulo de número 14, são os 144 mil selados. Não tem mais igreja aqui na terra. Certamente são os pregadores do milênio, os 144. Apocalipse 15:16, são as 7 salvas da ira de Deus. Não tem mais igreja aqui na terra. Capítulo 17, a mulher vestida de escarlate. É o sistema religioso profano de Jezabel, que será instalado na terra. A igreja não está mais na terra. No capítulo 18, as 4 vozes da queda da Babilônia. Não tem mais igreja aqui na terra. A igreja só aparece agora no capítulo 19, na boda do Cordeiro, depois do arrebatamento. Porque quando somos arrebatados aqui, a primeira coisa que vai acontecer é boda do Cordeiro, para você receber galardão, 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 galardão. A igreja não passa por julgamento, receberá galardão. A pergunta é uma só: a trombeta vai tocar em breve. Você está preparado? Não é um momento de reflexão? Em terceiro lugar, o que vai acontecer no toar da trombeta? Os nossos corpos serão transformados. Primeiro ressuscitarão os mortos, depois o arrebatamento. Aí está o meu corpo com aquele que ressuscitou o nosso. Aí chega nos ares e será transformado. O corpo corruptível em um corpo incorruptível. Um corpo mortal por um corpo imortal. Que não depende mais do tempo e da situação física, do físico da natureza. Passa por paredes, está aqui, faz assim, pram, está no Japão, pram, está na estrela, pam, olha, não tem supersônico que seja rápido como nós. Corpo transformado. Assim como a gente vai subir para estar no céu em um piscar de olho, a gente desce de lá para fazer qualquer coisa aqui, como a igreja vai descer com Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Quando aceitamos Jesus, nos batizamos. Quando nós fomos batizados, fomos transformados de um ser imundo em um ser limpo. Pois a Bíblia diz que em um novo nascimento nós somos transformados em uma nova criatura, né? Assim as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Temos que passar por 2 transformações. A primeira é quando você nasce do Espírito, porque quem nasceu da carne é carne, do Espírito é Espírito. Primeira transformação. A segunda é a transformação do corpo para um corpo imortal. Diga ao seu irmão: Deus está esperando você. Você está preparado? A trombeta vai tocar. O quarto acontecimento, encerrando o soar da trombeta, será o dia de tristeza para os que ficam. Este é o período de 7 anos da grande tribulação. Dia de tristeza, de dor, de sofrimento, de angústia, de trevas, jamais vista na terra. As potências das terras serão abaladas. O sol, a lua e as estrelas cairão. Já pensou? De noite não tem mais lua. De dia não tem mais sol, não tem mais estrela. Tempo de trevas densas. A Bíblia diz que são trevas tão densas que é como se tivesse alguém na nossa frente. Ó, você quer andar, as trevas, você está empurrando para andar. Escuridão. Preste atenção. A Bíblia diz que antes do sol cair, ele vai se aquecer 7 vezes mais. Imagina se nós estamos vivendo a 30 graus aproximadamente, lugar de 25, a gente não suporta.
Já pensou, em vez de 40 graus, 7 vezes 4, 280 graus. A Bíblia diz que os homens derretem, não suportam o calor do sol. Haverá fome generalizada e a economia será abalada. Será tempo de perseguição como nunca visto antes. Se vocês não sabem, depois do dia 30, agora que foi a eleição, no dia 2, invadiram aqui no Brasil mais de 50 igrejas católicas, 3 grandes templos do pastor da Mundial, quebrou, esbagaçou tudo, templo de 10 mil pessoas. Será que já estamos começando o dia das primeiras dores? Hoje, dentro do plenário da Câmara Federal, está sendo votado o incesto, aquilo que eu preguei aqui. Pai poder casar com filho, irmão casar com outro, a mulher pode ter 10 homens, o homem pode ter 10 mulheres, legalizado isso. E que o homem e a mulher não têm mais direito sobre seus filhos. E tirou o nome de homem e mulher. Então, criando um novo nome, porque ele não acredita nem de homem, nem de mulher. Diz que depois que você nasce, vai escolher o que é que você vai ser. Será que isso já é o princípio das dores? A pergunta é: a igreja está preparada para o tocar da trombeta? Deus não quer que eu e você fique aqui quando a trombeta tocar. Eu vou para a igreja hoje, mas estou cansado. Aí chega em casa, um dia de domingo como esse, imagina, Gil, só uma ilustração. Aí Gil chegou do trabalho e disse: "Ô mulher, vai, eu vou ficar assistindo um filmezinho aqui." Aí você está lá no filme, tchá, 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 longe de Cristo. Aí a trombeta toca, tua mulher arrebatada. Das 9 horas tua mulher não chega. Aí tu pega o carro, vem, rapaz, quando chega aqui não tem mais igreja. Cadê o povo? Está na glória. Está na glória. É tempo de reflexão. Não dá mais para nós brincarmos com as coisas sérias que estão acontecendo na terra. O que está acontecendo é fato, é real, é bíblico. Tem que acontecer. Quem entendeu, diga amém. É tempo de se preparar para não ficar. É tempo de pensar em mudar de vida. É tempo de ficar aos pés de Jesus e não andar distraído. É tempo de viver na presença de Deus enquanto há tempo. Condições para ouvir a voz da trombeta. Viver uma vida de amor. E praticar o amor e viver o amor. Viver diariamente uma vida de humildade. Porque os soberbos e vaidosos não herdarão o reino de Deus. Viver diariamente com comunhão com os irmãos. Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Hebreus 12:14 disse: segui a paz, a comunhão com todos, sem a qual ninguém verá Deus. Aproveita aí e cutuca. Como é que está tu com teu irmão? Hein? Aquela pessoa que tu deixou entrar ira no teu coração, já acabou? Ou tu não quer nem ver a cara dela ou dele? Aí você vem para a igreja, dá a oportunidade, canta até um hino, mas lá no seu coração está enrasgado com a pessoa. Aí quando a trombeta toca, todo mundo ouve dos crentes, você não ouve e fica: mas o que foi que eu fiz? Eu não roubo, eu não menti, eu não desejei mal, não estou prostituindo, mas está o rancor no coração. A Bíblia diz que rancor é porta de entrada de Satanás. Sabia? Quem sabia disso? Amargura. Condições para ouvir a trombeta. Diariamente uma vida de oração, uma vida de adorador, uma vida de obediência, uma vida de vigilância, para que você possa ouvir o soar da trombeta. E a Bíblia disse assim, Jesus está falando, diz assim: e é breve, já está acontecendo. Lá há 2000 anos atrás, João na ilha de Pátimo escreveu, disse:
o anticristo já está entre nós operando. Há 2000 anos, o diabo, que é o anticristo, já está na terra. Pastor, em que corpo? Ele passou um tempo em Mussolini, passou um tempo no corpo de Hitler, passou um tempo no corpo de outro, todos esses tiranos, certo? Lá, aquele homem Hitler que matou 2 milhões de judeus, foi o diabo que estava nele. E ele está aí já em um corpo. Sabe por que ele não assumiu ainda? A Bíblia diz, porque há um que ainda está na terra e impede ele assumir. Quem é? O Espírito Santo de Deus. Por isso que ele não assumiu ainda. Mas no som da trombeta, quem vai pegar o corpo ressurreto e vai pegar nós é o Espírito Santo. Ele abraça nós e leva, entrega a Jesus. Aí o Espírito Santo não está mais na terra. Quem vai assumir? Satã. A pergunta é o seguinte: estás tu pronto? Essa mensagem não é uma mensagem realmente para estar aleluia, é uma mensagem de reflexão. Por isso que eu estou vendo vocês assim, ó, tudo zoiudo, ó, o olho esbugalado. Isso faz bem. Isso é maravilhoso. Aquelas pregação de avivamento, como foi sexta-feira aqui, mas hoje é uma pregação de exortação, de preparação, de advertir, de lhe mostrar uma verdade de uma maneira mais profunda, para que você se prepare logo. Quando você for fazer alguma coisa que a Bíblia não condena, diz assim: e se Jesus voltar? Se a trombeta tocar, como vai ser? Se a trombeta tocar. Ontem mesmo meus 2 netos disseram assim: eu quero dormir hoje com vovó. Veio um de uma casa, outro de outra. E não quero dormir com vovó não, porque vovó é ruim. Eu dou uma regular de vez em quando, vovó é ruim. Aí foi, tá, o 3º andar. Vou dormir com a avó. E eu tocar: Sônia, tu não tem mais marido não? Agora é só os netos? Aí o Senhor disse: fique na sua, que a trombeta vai tocar. Aí eu, certo? Então, se a gente, né, quer criar qualquer pouquinho de confusão, o Espírito Santo que habita em nós diz assim: calma, a trombeta vai tocar. De repente você tem um marido que ele não está ainda na posição, ele vai fazendo uma coisa errada, você sabe, chegou ao seu conhecimento: seu miserável, eu não suporto mais. O Espírito Santo: vou tocar a trombeta. Oi amor, tudo bom? Tem que mudar na hora. A trombeta vai tocar. Saiba como lidar com as pessoas, com sua mulher, com seu marido, com seus filhos. A trombeta vai tocar. A pergunta é: tu vai ouvir o toar da trombeta? Tu estás pronto?